Galera, beleza? Nesse vídeo aqui vou tá falando sobre como ligar uns pedais de efeitos aí de guitarra, geralmente, né? Na mesa de som, né? Muitas vezes a gente não tem na mesa analógica um compressor, delays, reverbs, enfim, até outros efeitos que também dá para usar. Então eu vou estar explicando como é que a gente faz essa ligação, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem que saber que na mesa de som a gente tem uns auxiliares, tá? Então, algumas mesas têm bastante auxiliar, outras têm um número limitado, enfim. Nessa mesa aqui, por exemplo, eu tenho dois auxiliares, tá? Sendo auxiliar um aqui, eu tenho a opção de pré-fader e pós-fader, e o auxiliar 2 aqui só em pós-fader, tá? E esses auxiliares, a gente tem como sair com um som para eles. Geralmente a gente liga um retorno, né? Liga alguma coisinha. Então, eles aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então, uns fiozinhos aqui. Então, vamos lá. Bem aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, geralmente na mesa, ó, a saída, ó, auxiliares, tá vendo? Auxiliar 1, auxiliar 2. Nesse caso dessa mesa só tenho dois sends, né? Então, aqui é a saída deles, tá? Então, beleza. Como eu tenho as saídas aqui dos meus auxiliares, eu vou puxar um cabo que vai sair desse auxiliar, tá? Então, vamos lá. Vamos supor, auxiliar 1. Então, eu tenho um cabinho que vai sair desse auxiliar 1. Então, ele vai vir aqui no meu input do meu pedal, tá? Então, beleza. Saiu do meu auxiliar send lá e tô no input do meu pedal, tá? E com isso, eu vou pegar um outro cabo e vou estar ligando aqui na saída do meu pedal. Beleza? Então, ok. Então já está conectado aqui a saída do send, né? E agora eu tenho que fazer a volta do efeito, né? Que a gente fala, né? Que é ele voltando para a mesa de som, tá? E eu pego a ponta do cabo que eu conectei aqui na saída do pedal e eu ligo numa entrada do canal de mesa aqui, line, tá? Qualquer aqui e pronto. E beleza, tá aqui, ó. Aqui no meu line, tá? Uma outra coisa é que quando a gente vai usar, por exemplo, pedais que possam ter efeito em estéreo, como o delay, por exemplo, ó, por exemplo, eu tenho esse pedalzinho aqui que ele tem aqui, ó, meu LR. Então a forma de ligar o input é a mesma, só que a saída do pedal aqui, ó, eu tenho ele em estéreo, posso usar ele em estéreo. Então eu tenho duas formas de ligar ele, ou em mono ou em estéreo. Se eu for ligar em estéreo, tá? Ou eu vou pegar dois canais da mesa aqui, e vou ligar, por exemplo, o L nesse line e o R nesse line aqui, e aqui embaixo eu vou abrir os pans, tá? Ou então, se na mesa de som aí tem sobrando esses canais duplos, tá? Que eles já são LR, que você consegue conectar dois cabos lines, é até mais simples, tá? Você conecta esses dois cabos, deixa o pan lá no meio, ele já vai entender que um é para um lado, outro é para o outro, que é o que eu vou fazer aqui, tá bom? E você economiza um canal e você consegue usar ele em estéreo em um canal só da mesa, é um canal estéreo da mesa, no caso. Ok. Beleza, depois dos cabos conectados aqui certinho, né? Então aqui eu tenho os masters de saída dos auxiliares, tá? Então aqui, ó, pode ver na mesa de som aqui, então eu tenho auxiliar 1, auxiliar 2, tá? Aqui a mesa Yamaha, ela me indica onde é o 0 dB dessa mesa. Então é nessa setinha aqui. Eu costumo deixar em 0 dB. Tem mesa que não indica, tá? Aí vai colocando aí de uma forma que fique confortável para vocês. A Behringer mesmo, ela sinaliza onde é a metade, né? Então eu colocaria um pouco acima da metade, tá? Então lembre-se de aumentar isso aqui, senão o som do efeito ele não vai sair, tá? E depois que você liga o cabo lá no canal, né? Então você tem que vir aqui nesse canal, tá? E ligar tudo nesse canal, tá? Então já eu começo deixando o EQ fletado, tá? Depois, havendo necessidade, eu mexo, tá bom? E o auxiliar desse canal que tá fazendo a volta do efeito, lembrar de deixar zerado, porque senão você vai jogar efeito, vai tipo fazer um loop no efeito dentro dele, tá? Jogando o próprio efeito dele dentro dele de novo, não é o caso, tá? Aqui o pan, tá? E lembrar sempre de ligar ele, tá? O desmutar, na mesa Yamaha aqui é o on, tá bom? E aqui o fader do canal da volta do efeito, tá? Então, sempre tá levantado o fader aqui, ok?
Só um adendo aqui, tá? Esses efeitos sempre usem em pós-fader, tá? Ou seja, toda vez que você subir o volume do canal principal, vai subir o efeito. Toda vez que vocês abaixarem, também vai abaixar o efeito, tá? Sempre em pós-fader. Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui, dando continuidade às nossas mix com pedais e mesa analógica, eu vou estar falando de distorção, como usar pedais de distorção, né? Às vezes pode ser que tenha alguns que tá falando, mas distorção, sim, é muito comum usar distorção, tá? Em paralelo nas mixagens, tá? Os gringos fazem bastante, inclusive eles usam muito pedais de instrumento mesmo para poder chegar nesse resultado, né? Tem um hackzinho muito famoso da Sansamp, eu esqueci o modelo agora, mas inclusive, se eu não me engano, ele é nativo no Pro Tools também, o plugin dele, que é muito usado e foi muito usado lá na gringa. O próprio pedal Sansamp ou pedais de distorção são muito usados, tá? Uma referência muito boa aí para quem quer ir atrás e se aprofundar mais nesse assunto é o Tad Break, tá? É um mixer que fez Arctic Monkeys, enfim, um monte de gente famosa aí que eu não vou lembrar agora. No YouTube aí você acha muita coisinha dele ensinando uns truques bem legais aí, tá bom? O pedal que eu tenho disponível aqui é um Tube Screen, tá? Dispensa comentários. Para mim, um dos melhores pedais de distorções que existe, tá? De drive, distorção, né? Então, eu tô com um TS9DX aqui, que ele é um plus do TS9, né? Ele tem alguns mods. Então, eu tenho aqui a chavinha, eu tenho o TS9, eu tenho um mod, o Hot e o Turbo. Mas eu vou estar usando na opção de TS9 mesmo, tá bom? Não vou colocar nada tão forte, tá? Então ele tem um botão de tônica, eu tô usando na metade. O level eu tô usando aqui em 75%, tá? E o drive tá um pouquinho a metade aqui, ok? Ele não tem botão de blend e nada paralelo, então eu não preciso usar, né? Lembrando que, como eu falei no vídeo passado, se o seu pedal tem essa função, tira, tá? Deixa 100% do sinal, porque já vai estar fazendo um efeito paralelo aqui na mesa de som. Tá bom? Então a forma de ligar aí vocês já viram. Assim, uma das coisas que eu fiz aqui, eu abaixei bem o volume, tá? De entrada aqui, como vocês podem ver. Tá bom? Porque ele vem ruído junto, tá bom? Então não quero que fique nenhum chiado que fique perceptível aí na música, né? E lembrando que você pode usar qualquer pedal de distorção, tá bom? A ideia não é deixar ele forte, é apenas dar aquele tempero da distorção e vocês vão ver aqui como é que vai ser, tá? Eu vou passar de uma forma individual aqui. Vou começar pela caixa da bateria. O reverbzinho aqui eu deixei rolando, não desliguei. Tá aqui a caixa da bateria, sem o drive, tá? Agora com o pedal. Vou deixar a bateria inteira para vocês verem como é que fica. Legal, né? A impressão que eu tenho é que ele deixa os instrumentos menos duros, tá? É como se ele também desse uma amaciada. E você vê que assim, eu uso numa proporção, para vocês verem como é que tá bem pouquinho aqui, tá vendo? Né? Eu uso numa proporção que não, a sacada aqui não é vir aquele som de drive, tá? Aquele negócio assim, é realmente dar esse efeito com o que vocês estão ouvindo aqui, tá? Você percebe o drive, só que não é bem isso que eu quero apenas trazer pro instrumento, tá? É toda essa sensação de maciez. Beleza?
Então aqui, por exemplo, eu tenho também o baixo e as teclas aqui, ó. Tá? O violão. Ó, a ideia... Aqui eu já estraguei, né? Então a ideia é colocar um pouquinho. E na guitarra, né? Você tá pensando, pô, na guitarra é perfeito, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado por causa disso aqui, ó. A minha ideia não é porque se eu coloco muito drive e eu coloco um drive que ele seja um pedal que você regule ele para ter uma característica muito forte, eu corro o risco de tirar as características do instrumento. Então, por exemplo, o que pode acontecer aqui é o seguinte: o guitarrista ele tá já com um drive, ou ele tá tocando uma guitarra limpa, ele tá te mandando um tipo de característica. Então, se você abusa aqui na distorção, você está tirando, você está modificando essa característica. Então, assim, não é nem questão de melhor ou pior. Você está mudando a característica e, assim, sabendo que o músico que está lá sabe o que está fazendo, pensou naquele timbre, mandou para você aquele timbre do jeito que ele acha que tem que ser, não acho legal você modificar esse timbre, tá? Então é por isso que a gente coloca só um pouquinho para isso não acontecer. Você vê que assim, ele dá um plus do som, só que ele não muda aquela ideia de som que o músico ele tá mandando, tá bom? E na voz aqui, ó, na voz que a gente tem que tomar bastante cuidado, mas é legal ter também, ó. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. E não te segurou na cruz pregar. Tá? Então esse aqui fica na voz. Então eu vou colocar a música inteira aqui para vocês verem como é que vai ficar. Vamos lá. Vou deixar ele desligado por enquanto. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. E não te segurou na cruz, pregaste o puro e verdadeiro amor. Nada é sobre nós, tudo é sobre ti. Nada é sobre o mundo, tudo é sobre o céu. Nada é sobre o pecado, tudo é sobre a cruz. E não te segurou na cruz, pregaste o puro e verdadeiro amor. Bom, legal, né? Você vê que a música ela deixa de ficar um pouco dura, tá? Lógico, treinem a proporção de vocês, se vocês acham legal, não exagerando. Não, podem exagerar quando vocês estiverem sozinhos, fazendo, de repente, testando uma multitrack em casa,
ou num momento de ensaio ali para ver até onde você pode ir, mas cuidado com isso, utilizando isso na hora do vamos ver mesmo, tá bom? Então é uma ferramenta bem bacana que assim, dá para você muitas vezes, você não tem muitos recursos, às vezes uma pedal de distorção sempre tem um jogado por aí, né? Então só às vezes você não tendo nenhum outros pedais, mas você tendo ele, você já consegue deixar sua música um pouco mais interessante, tá bom? Espero ter ajudado aí. Espero que tenham gostado. Um abraço, até o próximo vídeo.